Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa noite, meus irmãos, eu queria ministrar um estudo. Eu vou falar sobre as exigências divinas. Sobre as exigências divinas. Nosso Deus é um Deus exigente. Deus muito exigente e muito rigoroso em suas exigências. Tanto é que no céu não vai entrar de qualquer jeito. Nós estamos aqui na terra aqui e é colocado leis para que nós possamos obedecê-las, cumpri-las, obedecê-las, para que nós possamos entrar no reino celestial. Se nós negligenciarmos as leis, os mandamentos do Senhor, nós não vamos entrar, porque no reino do céu não vai poder ter anarquia, cada um faz o que quer. Por isso que fala em Apocalipse capítulo 2, de fora vão ficar os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os que se prostituem, os adultos, vão ficar lá de fora. Também lá em Apocalipse capítulo 1 também fala também, os covardes, medrosos, os adultos. Também em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9, também fala um monte de gente que vai ficar lá fora também, os bêbados, os homossexuais, e enfim, várias partes da Bíblia fala que muitas pessoas não vão entrar, porque Deus não vai permitir que pessoas, que o joio fica lá dentro no reino celestial, que pessoas impuras e ímpias, que rejeitam os mandamentos dele aqui, vão entrar lá e fazer o que quer lá dentro do reino celestial, porque Deus não vai permitir anarquia lá não. Então aqui, Deus é um Deus exigente, nosso Deus é um Deus exigente sim, ele é santo, a Bíblia diz que seja santo, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16. Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele fala a respeito disso daí. Vamos aqui. Pedro 1, versículo 16. Isso mesmo, pois está escrito ser de santos porque o Senhor é santo. E o livro de Levítico é o livro que fala mais sobre santidade. Então, vou passar aqui algumas exigências que os nossos filhos têm. Né? Deus é Deus exigente. Ele cobra. Né? Tanto é que na história de Israel, toda vez que o povo saía do prumo, ele sofria. Quando ele entrava no prumo, aí Deus abençoava. Vou até antecipar a passagem que fala aqui, separei, porque quem diz é a palavra, né, irmão? Nós temos que buscar a orientação da palavra dele para saber as diretrizes para podermos seguir. Vou pegar um texto que fala aqui, o rei Davi dando conselhos ao seu filho Salomão, que ia ser o seu sucessor no trono. 1 Crônicas capítulo 28, o versículo 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Agora diz aqui, ó, se você o buscar, o encontrará, mas se você abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então tem uma regra aí, se você buscar, você vai encontrar, como passou uma. E se você deixar, ele vai deixar você também. Agora vou pegar outra passagem também, que fala em 1 Crônicas. O profeta Oded diz aqui para o rei Asa. Saiu para encontrar-se com Asa, ele disse, escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Então tem uma regra aí, quando você está com ele, ele está com vocês. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote para ensinar e sem lei. Um dos papéis do sacerdote era ensinar a lei. O sacerdote ele oficializava o sacrifício diário, que tinha de manhã e à tarde, e também ensinava a lei do Senhor também. Já também fazia lá cerimônias, acender as lâmpadas, arrumar os pães em cima da mesa. Mas um dos papéis principais do sacerdote e do levita também é ensinar a lei. Está lá em Malaquias, no capítulo 2 também. Ele tinha que ensinar a lei. E na época dos juízes, o povo ficou sem sacerdote e sem lei para ensinar. Então, uma nação sem lei, cada um faz com que quer. Se torna uma anarquia. Então, às vezes, está aí para ter ordem e decência, né? Está até a nossa bandeira lá, escrito, né? Ordem e progresso, né? Tem que ter ordem e decência. Não pode ter anarquia, não. Que a coisa de Deus não é de qualquer jeito, não. Então, quer dizer, toda vez que o povo abandonava Deus, Deus abandonava ele e sofria.
Então aqui, inclusive essa parte aqui foi escrita no tempo da apostasia do juiz, tá? Isso aqui está em 2 Crônicas capítulo 15. Agora vamos lá para o estudo lá. Vamos lá, rapidinho. Exigências divinas. Então aqui, referências gerais. Vamos pegar aqui algumas referências. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Para nós estar sabendo a respeito disso daí. Né, irmão? Deus é um Deus justo, um juiz justo. De justiça. O reino dele é um Deus de justiça. Então, no reino milenial, vai ser um reino de justiça. Então, vai ser um reino de injustiça e impiedade. Para começar, todo tipo de maldade que você faz para o próximo é injustiça. Por exemplo, fornicação é furto, é injustiça. Tá lá, roubo, enfim, adultério é injustiça, é maldade. Vamos pegar a ponte aqui. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Diz aqui: exortação à obediência. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o teu Deus, pede de ti, não é que temas o Senhor, o teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então aqui é uma das exigências do Senhor Deus. Vamos pegar umas coisas, quer dizer, temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é você obedecer a palavra dele de forma reverente e respeitosa. Mas aqui Miqueias 6,8. Vamos lá, Miqueias 6,8. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor. É um dos profetas menores que possui 7 capítulos. Miqueias que diz aqui. Miqueias 6, 8. Quer dizer, nós falamos das exigências divinas. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede a ti. Então, vai falar o que é a exigência do Senhor, o que é bom que o Senhor pede a ti. Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor, o teu Deus. Que o povo está pensando, com quem que eu vou estar com o Senhor? Vou dar todo o meu salário, vou estar com bois, com gordo, com o meu jeito? Não, acho que é a humildade, a justiça, é só isso que ele te pede. Aqui Zacarias 7:9. Zacarias também é um dos profetas menores. O nome de Zacarias significa o Senhor recorda, e é um dos profetas menores, e o profeta Zacarias possui, o livro de Zacarias possui 14 capítulos. Zacarias capítulo 7, versículo 9. Estou usando a Bíblia de Estudo, uma Bíblia muito boa. Diz aqui: assim diz o Senhor dos Exércitos. Estão falando das exigências do Senhor, a exigência divina. Assim diz o Senhor dos Exércitos: executai a justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Então, justiça, assim diz o Senhor dos Exércitos: executai a justiça verdadeira, não a justiça falsa, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Então, uma das exigências aí. Agora, o que mais aqui? Também Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Que diz aqui: são essas coisas que deveis fazer. Falar a verdade, não falar mentira, da testemunho verdadeiro. Falar a verdade, executar o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Portas é o lugar onde julgar, fazer o julgamento, a porta da cidade. Vou pegar mais partes aqui. Agora, Mateus, Novo Testamento agora. Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, vai falar das exigências divinas. Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, o versículo 17. Diz aqui: respondeu Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom é só um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aqui está falando de um jovem rico, que ele foi perguntar o que precisava para entrar no reino dos céus. Daí o Jesus vai falar assim, a exigência é obedecer aos mandamentos. Vou até ler a história para você poder entender.
Porque ele falou assim, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom há um só. Se queres, bom há um só. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça os mandamentos. Perguntou-lhe ele, quais? Jesus respondeu, não matarás. Ter ódio de uma pessoa, você está matando também. Matar também é tirar a vida, mas matar também com ódio. Não adulterarás. Então também assim, são exigências. Perguntou eles quais, Jesus respondeu, não adulterarás. Porque esses pecados aqui, pecados contra o próximo, viu? Matar, adulterar, é pecado contra o próximo. Tem mais aqui, não furtarás. Não furtará o boi do seu próximo, não furtará nada da propriedade do seu próximo. Tem mais aqui, não dirás falso testemunho, também é pecado contra o próximo, você dá falso testemunho contra o seu próximo, calúnia, mentira, acusação, injúria. Que mais? Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo te mesmo. Então esses pecados aqui não pecar contra o próximo. Vamos continuar o que ele vai falar aqui. Disse o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta? Vai falar agora aqui. Disse Jesus, aí Jesus colocou a prova, né? Disse Jesus, você quer ser perfeito? Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. O jovem ouviria esta palavra, lembrando que é um jovem muito rico. O jovem ouviria essa palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Essa hipérbole que o Senhor usou, é para realçar como é difícil entrar um rico no céu. Não tem nada a ver aqui, tem uns que contam uma história que era uma passagem pequena, que o camelo tinha abaixar para passar, eu quero um buraco de uma agulha e o camelo é um cordão muito grosso. Não, é uma hipérbole que Jesus está realçando para dar realce da dificuldade de entrar no reino dos céus. Por exemplo, assim, hipócrita, tira a trave do seu olho, é uma hipérbole, é um exagero, um exagero para mostrar, para dar realce no que ele está falando. Agora aqui, os seus discípulos ouvindo isso, admiraram-se muito. Eles disseram, quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, porque para Deus tudo é possível. Nós não somos salvos por dinheiro. O homem mais rico do mundo, tem aí o mais rico do mundo, dá todos os frutos dele para ser salvo, ele não é salvo. Somos salvos somente pela graça, só aceitando Jesus que somos salvos. Aqui, então Pedro lhe perguntou, nós deixamos tudo e te seguimos. O que era? Lembra que somos de exigência divina? Então Pedro lhe perguntou, nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Aqui, se o irmão perceber, o Pedro aqui ele cometeu um pecado de orgulho, orgulho de abnegação, né? Orgulho de abnegação, isso ele tem que ter cuidado, né? Agora aqui Jesus falou assim, de abnegação, não fazer coisa errada. Aqui, ó, respondeu Jesus, em verdade vos digo, a vós, os que me seguiste, por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso vai ser o milênio. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Lá em Marcos fala que também perseguições vai receber também. Muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Quer dizer, você é o último aqui na terra, você larga tudo para Jesus aqui na terra, você é o último aqui na terra, mas lá você é o primeiro. Você não quer ter Jesus na sua vida, quer gozar os prazeres dessa terra, você vai ser o último, lá no inferno lá. O rico, lá na parábola, no capítulo de Lucas, ele era primeiro aqui, tinha tudo, tinha os banquetes, vivia na vida banquetes, e lá no inferno ele foi o último, e o pobre do Lázaro foi o primeiro no céu. Então aqui, você pode ver que eu ia falar aqui, do jovem rico, que Jesus pegou e falou, né, se você quer ser perfeito, vai vender tudo que tens, vê, é verdade eu digo, que é mais fácil, aqui,
Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai vender de tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. O jovem ouvir isso, ao ouvir essa palavra, ficou triste, porque possuía muitas propriedades. Então o pecado desse jovem, que era? Era a avareza, o amor ao dinheiro. E outro pecado que é o egoísmo. Ele queria repartir com os pobres, vender e dar tudo para os pobres. Quer dizer, então ele não amava o próximo, porque era o egoísmo, e era avarento, tinha uma idolatria. Tudo que você coloca no Deus é um ídolo. Então, o amor ao dinheiro é idolatria, a avareza. Está lá em Colossenses capítulo 3. Agora, vamos lá para a exigência daqui. Vamos lá. Necessidades espirituais serem limitadas por Cristo. Justiça divina. Mateus 5,20. Pois vos digo que se a vossa justiça não for superior às dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a justiça tem que ser maior do que o dos fariseus e mestres da lei. Quer dizer, e eram doutores da palavra lá, do conhecimento. Os escribas também eram doutores, escribas que escreviam o Torá. Os fariseus, conhecimento, o apóstolo Paulo, antes da conversão dele, era fariseu, tinha um conhecimento muito grande da Torá, porém não praticava. Então a justiça que é maior do que a deles. Vamos lá, atitude de criança. Mateus 18,3. Pois vos digo que se a vossa... ele diz, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum entrei no reino dos céus. Então, Mateus 18,3. Então, nós como criança, é você ser humilde como uma criança. O que é a humildade? Ser despretensiosa. Ser dependente da palavra, quer dizer, dependente na oração, na leitura da palavra, ser apegado com a palavra de Deus. Humildade, não ser orgulhoso, rebelde. Não, a pessoa orgulhosa não lê a Bíblia todos os dias, a pessoa que é orgulhosa ela não ora, ela não quer saber de Deus, ela abre as costas para Deus. Mas humilde, como uma criança, ela lê a Bíblia todos os dias e medita, ora e proclama o Evangelho. Essa é uma criancinha. Humilde, despretensiosas, humildes, com crianças. Mas aqui, arrependimento. É uma das exigências divinas. Está Lucas 13,2. Respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Então, arrependimento. Lucas 13,2 está falando que, como aqui, respondeu Jesus, pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus. Que esses galileus aqui, eu vou resumir rapidamente a história, é porque esses galileus são pessoas que, segundo a história, estavam se rebelando contra Roma. Aí Pôncio Pilatos misturou o sangue deles, com os sacrifícios. E os fariseus eram contra a rebelião contra Roma, eles são pacificadores. E já os herodianos, aí depois eu vou contar uma história do pessoa que é sobre a Torre de Siloé. Esse daí apoiava os romanos. Aí os fariseus eram contra esse daí que apoiava, esse daí que, aí os romanos eram, os galileus, eles eram rebeldes e os fariseus eram contra. E os da Torre de Siloé que apoiavam os romanos, os herodianos eram contra esse daí, que estava favorecendo os romanos. Então, esses daqui, os galileus, se você não arrepender, vocês também criam. Respondeu Jesus: pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Então, quer dizer, eles não são menos pecadores do que os galileus que Pôncio Pilatos misturou o sangue deles com os sacrifícios. E aqueles pecadores que a Torre de Siloé caiu, também são mais pecadores para Roma. E uma coisa importante aqui, que fala que mais adiante vai contar de uma figueira que está apontada na vinha. Aí na parábola fala que o agricultor foi lá, aí o dono da vinha foi lá e não encontrou figos na figueira que está plantada na vinha. E aí falou, corta, porque há 3 anos que eu vinha procurar figo nessa figueira, nessa vinha, e até agora não produziu. Aí o homem que cuidava da vinha pegou e falou: deixa mais 1 ano, se der fruto dá, eu vou adubar, vou cavar mais fundo, vou plantar e vou regar. Se der fruto, mais 1 ano, se der fruto, aí deixa, não deixa, corta. Está falando da misericórdia do Senhor, mas é que ele tem uma exigência, que dê fruto.
Então nós, crentes, tem que dar fruto, é uma exigência. Não basta você aceitar Jesus, tem que dar o quê? O fruto do quê? O fruto de arrependimento. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que assistia pornografia, não assiste mais. Aquele que via nas fornicações, que é o sexo entre solteiro, não pratica mais a fornicação. Aquele que via nas bebedeiras, tomando cerveja, vinho, vodka, uísque. Aqueles que ficavam adulterando na esposa, ou a esposa tendo marido, não pratica mais isso. Entendeu? Tem que ter mudança, metanoia, conversão. É exigência divina. Aí, quer dizer, só que está falando essa palavra divina aqui, é que depois que Jesus morreu, depois de Cristo, quer dizer, não foi mais um ano, foi 70 anos, aí não teve jeito. Aí o general Tito, a mando do imperador Vespasiano, queimou a cidade, os muros, profanou o templo, e foi isso, tá? Mas tem que ter exigência, arrependimento. Mas aqui, estou correndo para dar tempo, tá? Mais outra aqui, novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, vai fazer Nicodemos. Jesus respondeu, é verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água do Espírito é ter uma transformação, uma regeneração. O Espírito Santo nos purifica e nos regenera. Isso é nascer da água do Espírito. Não estou falando do batismo, não. O batismo é um símbolo. Tem que ser nascer da água do Espírito, ser purificado dos pecados da antiga maneira de viver e ser regenerado, transformado. Então é uma exigência. Quer dizer, você aceitou Jesus, você tem que ter uma transformação, uma mudança de vida. Regenerar, renascer, regenerar. Lá em Tito capítulo 3. Quer dizer, aceitou Jesus, se batizou, confessou como Salvador, e continuou bebendo, fumando, se prostituindo, fornicação, não passou pela transformação, pela regeneração, não nasceu da água e do Espírito, né? Vamos lá, mais outra aqui. Adoração espiritual, outra exigência divina. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Quer dizer, Deus é Espírito, Deus não é imagem de cultura, não é físico, é Espírito. Então, todos que adoram em Espírito e em verdade. Quer dizer, você adora na igreja, mas você adora dentro da sua casa. Lá você é um santo, bonitinho, dedicado, continua bonitinho. Porque tem pessoas que adoram na igreja, mas sai da igreja, chega em casa, fala palavrão, bate na esposa, a mulher bonita, bonitinha na igreja lá, comportada, chega em casa, bate boca com o marido, quer dizer, mau testemunho, adora em espírito e em verdade. Quer ver? Vou ler novamente aqui. Adoração espiritual. Deus é espírito, importa que eu adoro em espírito e em verdade. Adorar em espírito, que é adorar em espírito em todos os lugares. Né? Não é material, é espírito em todo lugar, serem guiados pelo Espírito Santo, entendeu? Aquele Consolador que o Pai envia meu nome, e aquele Consolador que o Pai envia meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos falar, lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, você adorar guiado pelo Espírito Santo. É por isso, quando você, eu estou ensinando aqui, eu orei antes para Deus estar me usando, para não pregar na cara, ou seja, para Deus me guiar no ensinamento. O pregador, ele prega. Antes de pregar, ele ora para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, ser dirigido pelo Espírito Santo, adorar em espírito e em verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a exigência é a adoração espiritual. Tem que adorar, ser dirigido pelo Espírito Santo. Adorar em todos os lugares, né? Não só em Jerusalém, em Samaria, mas em todos os lugares. Em espírito, que Deus é espírito, não está preso a um lugar. Vamos mais aqui rapidamente. Alimento espiritual. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Está falando da Santa Ceia, né? Comeu o pão e bebeu o vinho, né? O cálice, tipificando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Mas também, irmão, a carne, isso aqui é a Bíblia, é alimento espiritual. Nem só de pão vira homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 3. Também Mateus 4 fala disso também. Lucas capítulo 4, né? Alimento espiritual. É exigência, né? Alimento espiritual, né? Também em 1 Pedro fala, desejais ardentemente como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual para o crescimento. Então é uma exigência. Alimento espiritual é exigido por Deus. Se alimentar
não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está falando da Santa Ceia, já expliquei. Mais coisa aqui, fé pessoal. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, se não credes que eu sou. Morrereis nos vossos pecados. João 8:24. Aí tem algumas referências aqui, Atos 4:12 e Hebreus 9:22. Vou pegar essas referências aqui. Atos capítulo 4, o versículo 12. Está falando de fé pessoal, que é exigência. 4:12, diz aqui. Em nenhuma, deixa eu ver o trechinho aqui. Esse mesmo. Em não há outra salvação, pois também debaixo do céu nenhum nome, outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então nós temos que ter a fé em Jesus, somente o nome de Cristo, fé pessoal. Outro aqui, pega aqui Hebreus 11:6, está falando que é uma exigência que nós temos que ter fé pessoal, né? Hebreus 11 e o 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é adorador das obras, que é adorador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se provam, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quer dizer, você não vê, mas você crê. Né? Os pagãos criavam mais cultura, então eles criam daquilo que vivia, né? Os romanos e os crentes se chamam de ateus porque é espírito, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Abraão creu. Você não vê Deus, mas você crê. Então o que faz você crer é a palavra. Então você tem que alimentar todo dia na palavra para você crer. Aí você vai ter força para abandonar o pecado, vai ter força para você poder fidelidade em você as coisas de Deus. Mas você alimentar da palavra, você crer, aumentar a fé. Não andar por vista, mas por fé. Tá? Mais coisas aqui. Agora eu vou falar rapidamente, irmão, tá indo rapidinho, ó, para escolher entre o bem e o mal. Então, uma das exigências de Deus é para escolher entre o bem e o mal. Êxodo 32:26. Êxodo 32:26. Pois sem pé a entrada do arraial, ele diz: quem é do Senhor, vem a mim, e se ajunte a ele todos os filhos de... Pôs em pé a entrada do arraial, ele diz: quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Estou falando ali que Moisés estava no monte ali, recebendo as tábuas, os 10 mandamentos. E lá embaixo, Arão fez o bezerro de ouro ali, que a nação pediu. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Façam Deus. Aí Arão fez o bezerro de ouro ali. Aí eles foram farrear, para fazer anarquia. Aí quando Moisés chegou lá, quebrou as tábuas. Aí falou: quem é por mim? E a tribo de Levi passou para o lado de Moisés e passou a espada nas pessoas, coisas erradas lá. Então foi separado para servir lá no tabernáculo. Então Arão e seus filhos desarmavam a tenda, embrulhavam os utensílios e o tribo de Levi carregava lá os utensílios. Então, por isso que passou a ser separado. Deuteronômio 39. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Exigência divina, entre o bem e o mal. Mas aqui, José 24:15. Mas se vos parece mal, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem se vai. Se aos deuses a quem se viram vossos pais que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa, a quem se vai, seus deuses a quem serviram os vossos pais, quer dizer, Abraão serviu Terá, e teve lá no Egito também lá, né? Tera, né? E que estavam do rio, os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, exigência, escolher entre o bem e o mal. Então, eu e minha família serviremos ao Senhor. Escolhe. Olha aqui, 1 Reis 18:21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, mas se é Baal, siga-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então, para escolher entre o bem e o mal, quer dizer, que o povo está adorando o Baal
que é Baal que mandava chuva, a entidade que mandava chuva, eu escolhi Deus. Ou você adora Baal, ou escolhe Deus. Você não pode escolher Baal, dar glória para Baal e querer receber as bênçãos de Deus. Então escolhe. Então aí teve a prova do fogo lá, que Elias orou, uma oração bem breve, e os 450 profetas de Baal orou, não aconteceu nada, porque a imagem tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não enxerga, é um defunto, então não começa a responder nada, mas nosso Deus é vivo. Então é para escolher entre o bem e o mal, uma das exigências. Tá bem, irmão? Forte abraço e fica aí essa palavra aí, se ensina aí. Tome uma decisão. Deus é um Deus que exige, é um Deus exigente. E ele cobra, viu? Ele cobra. Ele cobra a pessoa que não anda segundo as exigências dele. Ele cobra muitas vezes caro. Então, forte abraço e com o Senhor Deus.